InfoFert On, o podcast que vai fazer a diferença na sua vida pessoal e profissional. E hoje, no episódio, vamos estar conversando com elas, né? A parceria dupla que deu certo, que é a doutora Ana Paula com a doutora Daniela. Muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo convite. Ficamos gratas pela oportunidade. O prazer é todo meu e eu quero começar esse bate-papo, né, falando, já deixando claro para nossa audiência aqui, que a doutora Ana Paula, ela é psiquiatra e a doutora Daniela é psicóloga. Mas assim, lógico, eu estou falando a grosso modo aqui, vocês vão falar um pouco mais sobre vocês e eu quero começar pela doutora Ana Paula. Ana Paula, quer falar um pouquinho sobre você? Quem é você? Me chamo Ana Paula Siqueira Rezende Andrade, né? Eu sou mãe do Heitor e da Beatriz, esposa do Alan Andrade, né? Moro em Paraupebas já há 9 anos, fundadora do Instituto de Psiquiatria de Paraupebas há 6 anos e atuamos aqui na área da psiquiatria. Conseguimos montar uma equipe boa entre médico, eu, psiquiatra e psicólogos. Mas, particularmente, eu tenho uma formação de 12 anos como médica, 9 anos de psiquiatria, médico intervencionista na psiquiatria e medicina do sono. Legal, muito bacana. E você, doutora Daniela, me conta um pouquinho mais sobre você. Quem é você? Você está contigo, deve chamar de Daniela. Todo mundo chama de Dani. Pois é, posso chamar de Dani para tirar as formalidades? Quando eu chamo de Daniela, eu até acho que está brigando comigo. Pois é, então pronto, eu não quero trazer memórias negativas. Por favor, doutora Dani, me conta um pouquinho mais. Quem é você? Bom, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou mineira, como todo mineiro fui parar no Espírito Santo, né? Meu pai aposentou da Atrás Vale. de praia, não? Né? Assim, meu pai aposentou da Vale e até hoje eu estou trabalhando perto da mineração, né? Aqui. Sim. Eu tenho 22 anos de profissão. Aliás, eu fiz 22 anos de profissão agora dia 4 de abril. Que eu trabalho dentro da área, fora os outros anos que eu trabalhei ainda sem estar com a graduação completa, né? Eu trabalhei muitos anos, 15 anos, né, no universo da psicologia organizacional, trabalhei em 2 mineradoras, trabalhei em consultoria de RH e sempre tive o consultório na área da psicologia, né, psicologia clínica. Eu estou desde 2016 exclusivamente trabalhando com psicologia clínica, atendendo a galera da mineração. Então, eu saí da mineração, mas a mineração não saiu de mim ainda. Eu acredito, né? Em Minas Gerais, então, né? De lá para cá e continua na mineração, né? Exatamente. Que legal. Eu quero, então, manter esse bate-bola aqui entre nós, falando um pouco sobre a importância, né, do mundo corporativo e estar saudável mentalmente, psicologicamente, para exercermos nossas atividades. Antes de começar o nosso bate-bola, quero convidar todos vocês que estão nos assistindo agora para curtir, deixar um like, fazer um comentário, o que é pertinente, o que você quer saber da psicologia, da psiquiatria no mercado de trabalho, que seja importante. Coloque aqui nos comentários, aproveite e compartilhe nosso conteúdo, que todas as vezes que você compartilhar, vai ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Eu quero aproveitar também e agradecer o patrocínio da InfoFert Cursos, que é nosso patrocinador oficial. Aproveitar também para avisar que estamos com matrículas abertas e matrículas grátis. Feito isso, então, vamos falar aqui, voltar para você, doutora Dani. Dani, que já me deixou à vontade, agora eu vou falar de Dani. Me conta um pouquinho da metalurgia para a psicologia. Que virada foi essa? O que aconteceu? Tudo a ver, tem o GIA, ué, tá tudo a ver. Mas eu devia ter percebido isso antes. Rubens, eu sou filha de um profissional que era da área da mineração, na verdade de ferrovia. Meu pai foi maquinista, meu pai trabalhou dentro da Vale, né? Meu pai entrou na Vale em 1951, né? A Vale estava se formando, né, aqui. E nesse universo assim, de estudo e etc., eu sempre gostei muito de matemática, química e física. Como é que eu vim parar na psicologia? Porque eu também me interessava pelos outros temas, né? Eu fiz o curso na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, gostava muito dessas matérias, mas eu sempre tive uma identificação mais dentro da área de humanas mesmo, né? E aí... Se inclinou, né? Falou assim, agora eu quero realmente a psicologia. Exatamente. Que legal. Estamos aqui. Que bacana. Doutora Ana Paula, me conta.
como foi fundar o Instituto de Psiquiatria aqui em Paraupebas? De onde surgiu isso? Que ideia foi essa? Que vontade, que anseio foi esse? Foi assim, foi muito repentino, mas era um sonho desde meus 15 anos. Eu já tive um quadro emocional depressivo muito importante na adolescência e sempre quando eu fiz medicina, eu falava que eu queria ser psiquiatra. Queria estudar e entender. E aí, quando eu cheguei aqui em Paraupebas, eu não conhecia ninguém. E eu comecei a atender nas clínicas e comecei a ter dificuldade com psicologia, porque nós, na área da medicina, a psiquiatria não trabalha sem os psicólogos, não tem um tratamento adequado. E aí eu ficava pingando para quem vai encaminhar o paciente, não é só medicação. Aí, depois de uns 2 anos, me deu um estralo de montar um consultório. E corri atrás e um dia eu consegui montar um consultório. Legal. Eu tinha empresa em Minas, a gente transferiu, comecei sozinha, aí com 6 meses depois, a Dani um dia, a gente só conversava por mensagem, ela perguntou, tem alguma vaga aí para mim? Eu não tinha. E aí depois surgiu uma oportunidade de a gente ter um prédio para poder alugar, para poder ter as salas. Começamos com 4, hoje temos 9 psicólogos. Que legal, um time grande. Sim. Hoje nós fazemos parte de 9 psicólogos. Que bacana, que legal. Agora me conta uma coisa assim, inclusive para o nosso público, que pode às vezes não entender a diferença. Qual é a diferença da psicologia da psiquiatria? O que um faz, o que o outro faz e aonde que eles se encontram, onde eles se complementam? Que parece ali que deu a unha e a cutícula, não foi? A psicologia a gente vai trabalhar muito aqui a história do paciente, você vai trabalhar questões comportamentais dele, o reflexo, né, da doença, a gente consegue ver, às vezes até puxar pelo histórico, né, de onde está surgindo e etc e tal. Quando vai para a psiquiatria, aí a Ana Paula vai falar mais profundamente, você vai fazer o lastro neuroquímico da história. Então, dependendo dos sintomas que o paciente está apresentando, a gente já sabe aqui que algum neurotransmissor está faltando ou está sobrando. Então, toda conversa que você vai ter com alguém da psiquiatria, são eles mapeando o tempo inteiro o neurotransmissor e verificando se aquilo tem a ver mais com a questão química ou comportamental. Eu acho que a Ana Paula é uma das poucas profissionais da psiquiatria que escuta o paciente. Então, a Ana Paula fica, às vezes eu fico até brava Geralmente com ela, é né? Só medicar? Porque muitas vezes assim, você entende que neurotransmissor está faltando, às vezes com 10, 15 minutos conversando. Você vai sacar, né, aqui. Agora, você fazer o diagnóstico diferencial, né, se esse paciente vai precisar de medicação por muito tempo ou não, e etc. Se você entender a história dele, você vai entendendo também se isso é de longa data, se não é, o nível de agravamento e etc. Então, a Ana Paula é uma das que fica aqui 1, 2, 3 horas. Já vi a Ana Paula ficando 3 horas. Né, com o paciente compreendendo. Eu achei até engraçado, porque esses dias eu postei uma homenagem, né, porque eu e a Ana Paula, nós éramos boas parceiras profissionais, mas a gente não se encontrava, né, então a gente trocava sobre paciente, a gente indicava uma ou outra. Isso, então a gente trocava figurinhas, o que não é tão simples, embora a psicologia e a psiquiatria deveriam andar juntinhas, nem sempre os médicos têm abertura para fazer troca. Né, para trocar figurinhas, para trocar impressões, né, evoluções sobre o paciente. E a Ana Paula era uma das profissionais que eu trocava, ela e uma outra médica aqui também da área da psiquiatria, que é a Carla. Então, quando nós fomos trabalhar juntas, aí a gente descobriu que a gente tinha outras afinidades, né, assim, de amizade. A gente tem uma amizade muito próxima. A Ana Paula hoje eu considero ela como minha melhor amiga. Então, profissionalmente a gente já tinha muita afinidade e depois enquanto amigas também. Quando a gente vai, eu postei a foto em homenagem para ela, aí eu falei assim, olha, essa é a médica que fica com vocês 2 horas. Aí no meu nos meus comentários estava assim, comigo ficou 3, comigo ficou não sei o quê. Eu falei, meu Deus, ele tá virando leilão, né, de horas. Mas isso faz muita diferença pela questão do acolhimento, pela questão da escuta. Eu tenho pacientes que ficaram chateados porque foram na Ana Paula, ela não medicou. Ela mandou para terapia, e isso não é comum, né, inclusive. Vai sair de lá, nem que seja com uma medicação simplesinha, vai sair. Porque dá para você perceber quando o paciente ele precisa de alguma intervenção neuroquímica, que é o que vai entrar antidepressivos, antipsicóticos, etc. e tal, e quando você vê que é uma questão comportamental. Agora, independente disso,
quando entra a medicação, se não entrar junto a psicologia, trabalhando no comportamental, muitas vezes você não vai ter um bom resultado. Você vai ver esse paciente uma vida inteira, às vezes, tomando medicação, que eu, particularmente, eu não acho a medicação ruim. O ruim é que você sabe que ele não vai conseguir evoluir comportamentalmente, ele não vai conseguir se desenvolver. Está melhor, está feliz, está com uma vida com mais qualidade, porque ele não se dispõe a olhar para os comportamentos, para a história, ressignificar as situações que ele viveu e poder estar bem, né? É uma cura interna, né, do seu eu, para poder realmente estar bem na ponta. Sabe o que você vai escutar muito de quem faz terapia para valer? É que ele vai falar assim, olha, engraçado, Dani, parece que não mudou lá fora, eu tô diferente. É você que fica diferente. Autorresponsabilidade, não necessariamente o ambiente, você influencia o ambiente, né? Mas às vezes você consegue não se misturar tanto, né? Isso. Você consegue distinguir o que é meu, o que é do outro, e o processo terapêutico, ele ajuda muito nisso, né? Enquanto na psiquiatria, a própria medicina, né? Todas as áreas trabalhamos com tratamento à base de medicamento, mas identificamos um psiquiatra basicamente, realmente em 10 minutos, você fazendo uma anamnese aí 5 minutos do paciente, que tem que ter uma base, você consegue identificar os sintomas dele e dar a classe da medicação, como a medicação vai tratar, né? Só que a diferença em si é você entender aonde o que o paciente está sentindo e o que aquele sintoma, aonde que está a dor dele neuroquímica. Quer dizer, o sistema nervoso tem 4 neurotransmissores principais, que é a serotonina, noradrenalina, o sistema GABA, né? Em que eles fazem a regulação emocionais principais no córtex frontal das emoções. Então, se eu não conseguir entender por que o paciente está chorando na medicina, como é que eu vou conseguir identificar qual medicamento ele vai poder usar? Sendo que a farmacologia ela é muito ampla. Então, eu tenho que entender mais dentro do paciente para poder conseguir saber, eu tentar ser mais assertiva na medicação e qual ele vai adaptar melhor. Qual o neurotransmissor dele está alterado de acordo com o sintoma físico em que ele apresenta para poder ter o tratamento. E aí eu encaminho para a terapia para poder ele ter uma mudança comportamental. Mas ele só adere também à terapia comportamental quando ele tem uma regulação química, porque muitos pacientes em crise não conseguem isso. Aí é onde a medicina faz a diferença. Aí o remédio tem que entrar, a medicação tem que entrar. A medicação sai, como diz, a receita ela vai. Entendi. Então eu consigo compreender, olhando com essa ótica, de que enquanto ele não está no fundo do poço, você consegue, na psicologia, ajustar da melhor forma possível. Mas se chegou no fundo do poço, aí você pode vir com a medicação para poder arrancar ela de lá e falar assim, olha, existe um outro caminho, mas deixa eu ajustar alguma coisa aqui para poder seguir uma nova fase. Seria isso. Tem uma diferença aqui, né, Rubens, que é assim, o paciente, às vezes, ele tem que entender por que está entrando aquela medicação. Clareza, né? Porque olha só, eu já tive um paciente, eu achei até engraçado, porque ele era marido de uma profissional da saúde também. A gente que é da saúde, nós somos os piores, né, assim, mas os piores pacientes que pode ter. Porque a gente... Porque você sabe, né? Mas assim, compreender o processo não significa que você consiga sair de lá. Né? Você entra no buraco do mesmo jeito, né? Que não vai. Mas ele, por exemplo, ele passou com uma profissional que eu tenho eu prezo muito, eu confio muito nela, e só que ele passou por 10 minutos, ele não quis tomar a medicação. Agora, a medicação estava certa, né? Que você vai acompanhando aqui, você vai sabendo que medicação que vai, o que vai entrar. Então, ele depois passou num outro profissional que passou a mesma medicação e ele foi tomar. Mas tem uma diferença quando você fala aqui da própria escuta, é o paciente entender. Muitas vezes ele não entende por que passou aquela medicação. Ele não entende por que às vezes vai ter ou não um efeito colateral aqui, o que tempo que esse efeito vai passar. Ele tem muito preconceito, né, com a medicação. Então, eles têm pavor. Um tarja preta. Aí eu pergunto assim, você toma cerveja? Toma então, gato. Se poupe, nos poupe. Por quê? Porque quando você fala aqui, uma medicação tarja preta, sei lá, um calmante propriamente dito, ele vai baixar um pouco o senso de vigília. A bebida alcoólica também faz isso. Ela faz isso.
com uma desvantagem, que a bebida alcoólica pode te dar 3, 4 efeitos diferentes. E o tarja preta calmante aqui, você vai baixar o senso de vigília e vai ser uma só, vai te dar um soninho aqui, um relaxamento, né, aqui, falando a grosso modo aqui. Então, se ele não compreende isso, muitas vezes ele não vai aderir à medicação porque ele viu a tarja preta. Tá. Aí, só que a tarja preta ele não está compreendendo, né, do porquê que ela está entrando. É quase um preconceito. É preconceito, exatamente, porque ele não entende como é que funciona. Aí, o meu papel, enquanto profissional da psicologia, é também entender a medicação para explicar para ele e, em teoria, todo mundo da psiquiatria também. Só que muitas vezes, ou pelo volume, né, assim, ou talvez até por não compreender que a incompreensão do paciente vai dificultar ele aderir ao tratamento, não é explicado. Entendi. Então ele chega lá, eu não vou tomar, porque o cara já me passou remédio. Aí, pelo que ele me conta, eu sei, mano, porque assim, todo mundo que tiver sintoma de moderado a grave, dependendo do nível do adoecimento que ele tá, ele não vai melhorar sem a medicação, muitas vezes. Ou vai melhorar, vai levar muito tempo. Então, é um atalho, mas não é um atalho tão curto, né? Porque você vai regular neuroquimicamente, você vai olhar o comportamento, você vai olhar a história, tem outras coisas para acontecer aqui. E se a medicação muitas vezes é pior. Entendi, compreendi. E você, doutora Ana Paula, me conta uma coisa. Existe ainda um tabu sobre a saúde mental hoje em dia? Vocês têm dificuldade de... Você colocou agora, existe um preconceito, mas existe uma não aceitação do tratamento ou existe uma distância em querer saber se tem algum problema? Qual é? Ou os dois estão andando juntos? Não, ainda hoje é uma dificuldade muito grande na saúde mental. As pessoas têm muito estigma e preconceito. É muito comum o paciente chega no consultório, a primeira coisa que eles fazem é chorar e falar, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vim por conta de meu marido, minha mulher, por causa de alguém. Isso é quantos por cento? Só abrindo um parênteses aqui, isso metade? Isso dá em torno de uns 40%. Nos últimos 5, da pandemia para cá, deu um leque. Mas ainda ela teve continua. clareza, abriu um pouco mais, mas ainda tem muito. Tem muito. Então, as pessoas elas têm muita dificuldade, porque até mesmo é conhecido a psiquiatria de antigamente como camisa de força e sedação e o choque, que é a eletroconvulsoterapia. Mas hoje em dia a medicina ela se modernizou. Então não é assim tratado. Eles acham que vai entrar no consultório, vai sair com medicamento e vão ser sedados. Eles perguntam, doutora, eu vou ser sedada? Eu vou dormir muito tempo? Isso vai fazer eu dormir e não trabalhar no outro dia? E entre porcentagem, praticamente 90% da população toma remédio psiquiátrico e trabalha. Paciente até mesmo com doenças que não tem... a doença da saúde mental nenhuma tem cura, porém tem um tratamento conservador em que o paciente ele tem a vida regular, mas falando basicamente a esquizofrenia, dependendo do grau dela, tem pacientes que trabalham e usam medicação. E eles conseguem interpretar os próprios sintomas dele e tratar com base no sintoma dele. Mas é onde eu falo, né? O paciente precisa ter clareza do que está sentindo. Olhar para dentro de si, eu tenho um problema e eu preciso cuidar. Quando sentiu os primeiros sintomas, opa... Mas aí que tá, Rubens, nem sempre ele consegue entender que aquilo é sintoma. Então, por isso que eu falo da importância da psicoeducação. É você que vai mostrando para ele, à medida que eu vou relatando aqui, o que o depressivo costuma sentir assim, assim, assado, ele vai me dando a informação. Olha, eu sinto isso. Olha, eu tô aí. Porque ele mesmo vai se diagnosticando, né? E quem é o melhor profissional aqui? Quem que vai entender mais aquele paciente? Não vai ser eu na psicologia, não vai ser a Ana Paula na psiquiatria, é o próprio paciente. Porque se ele não souber me relatar... Você não tem como adivinhar, né? Não, por exemplo, pensamento de morte. Pensamento de morte, ele tem um estigma danado, só que ele é super comum. Ele é muito comum, né? O pensamento de morte, ele sinaliza para mim que o paciente está agravando. Se ele não entende que aquilo é sintoma, que não é dele, ele não vai me falar. Então, na hora que eu estou psicoeducando ele, eu vou relatando alguns sintomas, que você vai percebendo que o cara está sentindo e tal, você vai relatando, olha, inclusive é comum isso, aquilo, outro, ele, eu estou tendo isso, eu estou lá. Na hora que ele mesmo vai se percebendo, né, nos sintomas,
eu já vou. Olha, eu tô psicoeducando ele, mas não tô falando, você tem isso, você tem aquilo e tá lá. Ele Você não vai aponta o percebendo, dedo, você vai não. se dando rotas e ele fala assim, ó, é aqui que eu tô andando mesmo. Exatamente. É isso? Porque ele vai se Um reflexo, percebendo. né, que você falou. Exatamente, ele vai se percebendo e ele vai se apontando. E quando essa pessoa, ela chega, por exemplo, em frente ao médico, ele tem mais chance aqui de falar adequadamente o que ele está sentindo. Porque agora ele já sabe que ele não está ficando doido, isso aqui é sintoma disso ou daquilo. Bora, vai lá, vamos conversar, vamos saber. Aí você vai explicar, por exemplo, se eu pego um paciente, aí eles não entendem por que eles estão saindo de lá com 1 ou 2 medicação, ou mais, né, aqui. Aí você vai explicar, fala, olha, quando tem pensamento de morte, não dá pra gente entrar só com antidepressivo, porque pode piorar os sintomas, você tem que entrar também com estabilizador de humor. Aí ele já vai sem medo, né, porque você já explicou, você entendeu, você mostrou do porquê. Então, a gente da psicologia, muitas vezes, é que vai fazer a porta de entrada aqui para a psiquiatria. Agora, tem coisas engraçadas também, né, Ana Paula, aqui na medicação. Tem paciente que morre de medo de poder falar dormindo, né? Porque às vezes ele está devendo alguma coisa, né? É porque alguns medicamentos não pode fazem falar os algumas efeitos. coisas, né? Aí eles Alucinógeno? ficam preocupados, sim. Não, são os antipsicóticos mesmos e os benzodiazepínicos das classes que dá uma sedação, uma sonolência, em que se não respeitar o manejo de uso, seguir orientação, eles acabam tendo uma hipnose mesmo, e acontece. E acaba, às vezes, falando coisas que às vezes não era para falar, não queria que a família soubesse, a esposa e tudo. E tudo que é falado dentro de consultório é... Confidencial, lógico. É confidencial e ético. Então, só é o que permite a mim, ao prontuário e ao paciente. Mas ele saiu do consultório, não permite mais a ninguém. Ali é confidente. Mas existe uma distância, né, entre você querer fazer alguma coisa e o paciente querer ser ajudado. O fundamental, primeiro, é o paciente ele tem que querer, porque se ele não querer, existe paciente que vai 1, 2 vezes, vai da terceira consulta que ele vai tomar um remédio. Eu mesmo tenho algumas pacientes, as mulheres, que vai, doutora, não tomei, mas eu tô aqui. Mas Entendi. aí ela vai, eu converso, oriento, onde explica tal, tudo. Porque a gente explica uma medicação, cada um tem a sua função e onde vai atuar. Então, eles precisam compreender. Aí eu faço um manejo de dar de metáfora para eles poderem ter compreensão. Só que o estigma e o preconceito é tão grande que faz com que elas não tomam de cara os próprios pacientes. E principalmente adolescentes. Os pais discriminam muito, porque acham que o menino, a criança, o adolescente, vai ficar retardado. Não. E quanto mais demora a tratar, mais evolução de outras patologias vão tendo. Entendi. Abrir agora um pouquinho pro âmbito mais empresarial. Doutora Dani, me conta um pouquinho mais. 15 anos, né? Você passou entre Vale, Samarco, grandes corporações, grandes empresas. E eu queria que tu colocasse aqui na mesa pra gente quais são as principais deficiências, né, dessas grandes corporações ou das pequenas também, porque tem empresas que são pequenas hoje, querem ser grandes. Então, quais são os caminhos que estão sendo errados, que estão sendo tomados agora e o que poderia ser feito, inclusive pelas pequenas empresas, para ajudar esses colaboradores a não ter problemas psicológicos ou quem já tem, se tem algum colaborador com problema psicológico, o que fazer, né, para poder ajudar ele a não ter crises, a ajudar a evoluir. Mas nesses 15 anos de grandes corporações, o que você mais viu e que poderia ser mudado? Eu trabalhei em consultoria de RH, nessas consultorias eu também prestei serviço aqui para mineração de modo geral. Quando a gente fala de indústria de base, você vai a siderurgia, a própria metalurgia, cimenteiras e outras lá, são indústrias pesadas, né, assim. E pesada em que sentido aqui? A cultura é uma cultura que ela é baseada assim, você vai trabalhar, é o trabalho pesado, né? Que mineração, agricultura, tudo que está muito perto da terra, a gente costuma dizer assim, que a própria cultura é uma cultura muito prática, né? Assim, ela é do fazer. É do fazer mesmo. Ela não está muito aqui no campo das ideias. Então, assim, olha, você pega aqui a mineração, o britador é britador, você vai detonar uma pedra, né? Assim, para você começar a chegar. Então, olha assim, é tudo muito, muito duro, né? Muito pesado aqui. Total. E são empresas que muitas vezes já estão aí no mercado, a própria Vale. A Vale tem 80 anos. Olha, meu pai já é falecido desde 2011. Meu pai trabalhou 40 anos. Eu tenho um carinho gigantesco aqui Eu ganhava boneca da Vale, né? Quando eu era criança, né? De Natal e etc.
Você ganhava, né, as coisas lá. Então, é uma empresa de uma história muito longa, uma história muito bonita, né? Assim, uma empresa que passou Sim, por transformação, saiu da questão do estatal e etc e tal. Mas, por exemplo, eu entrei na indústria, na mineração, eu faço parte da old school aqui da história. A gente era cobrado, você vai lá e vai fazer. Sim. Né, aqui. E tem que virar à noite, a gente vira à noite. O jeito que a gente entrou no mercado, que era normal, né, assim, a gente adoecia e não tinha nome. Então, é uma outra. Estava na minha próxima pergunta, né? Mas você já vou fazer um adendo aqui, você já completa a resposta dessa pergunta que eu fiz sobre as corporações. Eu não ouvia falar disso antes. Ou não existia, ou a informação não era tão democrática, a gente não sabia disso. Ou não tinha nome, né? Ó, eu vou falar de mim, propriamente dito aqui. Eu tive um burnout quando eu estava em Mariana, né? Assim, eu tive um período que eu fiquei sozinha no recrutamento e seleção com mais de 800 vagas. Porque um tinha saído, outro saiu de licença maternidade, me deram 2 pessoas da terceira, que eu não tinha tempo nem para treinar elas, porque eu tinha que botar gente para dentro de casa. Então, até para abrir as vagas com as consultorias, estava difícil, porque eu tinha um prazo curto aqui. Então, eu tinha que rodar coisa no sistema, eu tinha que fazer proposta para candidato, então era todo um processo aqui. E eu ficava até 1h da manhã trabalhando, né? E virava, não dormia, né? Assim, você ficava preocupado. E o burnout, né, que é o que a gente fala muito agora, o burnout só acomete quem é comprometido e quem gosta do que faz. Os nós cegos não vai adoecer. Aquele que enrola, esse não vai adoecer. Esse ele vai passar bem. Ele é um sobrevivente. Isso é uma doença dos exigentes. Exatamente. Sim. Só quem gosta de trabalhar e quem faz mesmo. Ele não sabia disso, ó. Porque ele toma o serviço, o trabalho, né? É um compromisso dele. Então ele faz, ele veste a camisa. E o burnout também não se tem só para o trabalhador, também acontece na vida pessoais e externas. Mas falando da parte empresarial, empresa, trabalhador, aquele que veste a camisa e sente a dor da empresa, ele adoece, se ele não tiver limite. Porque se você pede 50, ele é capaz de entregar 80, a empresa vai cobrar 100, porque sabe que ele chega lá. Entendi. E ele vai... E ele vai atrás. Ele vai atrás, porque ele quer chegar. E se a empresa cobrou, porque viu que ele tem capacidade, porque também é investimento. E isso é adoecimento, e o corpo não dá conta. E o corpo sinaliza. E quem determina o limite? Como é que é feito essa determinação? Esse é o problema aqui. Quem tem esse perfil de muito comprometimento, ele vai entregar. E ele entrega no capricho, assim. Ele é caprichoso, ele vai feito. Lá, ele vai te entregar. Só que quando ele começa a adoecer, ele começa a travar. Então, baixo desempenho, então? Ele não vai baixar tanto, ele não vai sair de uma alta performance para uma baixa performance. Ele pode chegar aqui na média. Na baixa, ele não chega nunca. Então, a média performance já é um sinal que ele está saturado. Mas por que ele vai chegar na média, Rubens? Assim, porque ele começa... como ele trava, tem momentos que ele trava. Aí ele tem que compensar, às vezes, mais em horas. Então, ele travou aqui, depois ele vai ter que compensar, porque ele vai usar, às vezes, até a pressão do prazo para poder te entregar as coisas. Eu não tinha entendido isso, e eu lembro exatamente assim, quando eu estava lá em Mariana, trabalhando na mineração já, eu era do RH e eu tinha um cartão corporativo. Esse cartão corporativo, todos os candidatos às vagas iam viajar pago nesse cartão corporativo. Não importava se era eu que estava pedindo ou era qualquer outro colega meu que estava pedindo lá. Então, depois disso, eu tinha que prestar conta. Então, aparecia lá no SAP, que é o SAP, que é o sistema de RP integrado lá, aparecia lá para mim, assim, 40 prestação de conta. Eu não sabia quem tinha viajado e tal lá. Eu ligava para a agência e falava, olha, eu quero os comprovantes, né, para eu prestar conta aqui das viagens tais e tal. Mandava para eles me mandavam, eu anexava, estava tudo certo. Quando eu já estava doente, porque assim, o sistema te avisava 3 vezes, presta conta, você tinha prazo para isso lá. Aí, chegava, eu tinha 4 prestações de conta, eu caía no choro, porque eu não sabia o que fazer. Como que se você sabe fazer para 40, você não sabe fazer para 4?
Porque eu estava travando, porque chega uma hora que você buga, você não sabe mais o que fazer. Aí você passa bugado, depois você pega e volta, né, aqui. Então você dá um reset e ele volta. Você vai. E só que você não começa travando na cabeça, você começa travando na coluna. O corpo dá sinais. Exatamente. Você começa, queda de cabelo, é uma dor do estômago, é isso, aquilo outro. Eu, por exemplo, eu tenho muitas dores... As minhas costas, assim, enchem de nódulos. É incrível. Tensional. Eu tinha muita enxaqueca e eu não dormia bem. É tensão isso. Exatamente. É exatamente isso. E você também começa a se cobrar aqui na história, né? Porque você fala, pô, eu não tô dando conta, né, aqui. No racional, você sabe quando que 800 vagas para uma pessoa tá ok. Não era ok. Não tem como ser ok. Só que você se cobra. Você tem que entregar. Porque você tem compromisso. Exatamente. Comprometimento e responsabilidade. Então, não tem isso. Então, o que acontece? Eu amava a empresa que eu estava. Eu fui estagiária lá. Eu tinha, assim, um carinho gigantesco por essa empresa. Ainda tenho. Sim. Só que aí chega uma hora que assim, você fala, meu Deus, assim, eu não quero mais ir para lá. Você já começa a sofrer no domingo, assim, porque segunda-feira você está voltando para lá. Eu tenho pacientes que ele tem ideação suicida de domingo à noite a terça, até o início da tarde. Por quê? Porque ele começa a antecipar aqui o mal-estar. E é curioso, assim, porque eu lembro exatamente, quando eu fazia terapia na época já, e eu lembro exatamente a minha psicóloga, Emma Elisa, o nome dela. A Emma falando, nossa, vocês do ambiente e tal, aí falou, né, o nome da empresa, eu falei, mas essa aí não é minha empresa. Então não é, porque eu achava... A sua era melhor. Era melhor, né? Sim. E eu não estava entendendo que ela estava falando da cultura. Depois isso foi fazer sentido para mim, né? Porque chegou uma hora que você já não está bem, né? Eu precisei tomar medicação também, porque eu não dormia, né? Na época eu entrei com um antidepressivo e um calmante com uma dose muito baixinha, 0,25. E eu dormia, porque antes eu não dormia, porque você não descansa, né? Eu entendi, legal. Agora, me conta uma coisa. Então, quando nós estamos falando de boas práticas, de uma empresa de cultura forte, houve agora uma mudança na legislação da NR1, não é isso? NR1, concordo? Isso. E como é que funciona isso? E o que pode impactar o mercado? Qual vai ser a diferença para as empresas? Tem uma coisa aqui, tá, Rubens, assim... Quando a gente está falando aqui dessa questão que ela é nova, olha, eu tive isso em 2013. Eu entendi que eu tive um burnout em 2018. Porque eu já não estava lá em Mariana, eu estava aqui, eu já estava só no consultório, aí eu atendi a Ana Paula, falei, menina, olha, eu tive isso aí que a Ana Paula teve. Aí tô lá, atendi o Rubens. Você começa a se espelhar. Gente, o Rubens... Vê um reflexo... Teve igual eu e a Ana Paula. Aí você vai perceber. Aí você vai... Porque não tinha nome isso. Não tinha nome. Não tinha nome. E outra coisa aqui também, que lembra assim, olha, como é uma cultura... E dentro da mineração, principalmente, é uma cultura mais dura, ela é mais densa, você faz. Porque assim, gente, mineração... Agora você tem um movimento maior de ter mais mulheres, né, dentro do processo e tal. Mas ela era tido de lugar de macho. Macho faz o que tem que fazer. Total. Tanto que essa cultura dura, essa cultura machista, não existe uma boa gestão de segurança do trabalho. Por quê? O cara, na legislação, ele tem direito de recusa. Se isso aqui me oferecer risco, eu posso me recusar. Falar que não quero, né? Só que aí, eu não vou fazer. Só que o grupo vai me retaliar, vai tirar sarro de mim. Olha aí, ó, não dá conta não sei o quê. Então, não vai existir. Que no homem tem muito isso, né? Exatamente. Aí eu tô vai lá e faz e pronto, resolve. Eu sou mulher, você acha que eu não vou entregar? Vou entregar, bicho, porque eu não sou macho, mas eu sou mulher, eu tenho que entregar, entendeu? Então, essa é uma cultura. E eu achei muito interessante de um gestor, a Ana Paula já vai saber até quem é. Esse gestor, eu lembro quando eu estava atendendo ele, aí um dia ele vira para mim e fala bem assim, o gestor da mineração, né, 20 cacetada anos de empresa e tal. Aí ele me fala assim, nossa, Dani, eu acho que ele estava reconhecendo os sintomas dele, o que ele estava vendo. Eu acho
que eu já adoeci algum empregado meu também. Tô parando para pensar, eu falei, mano, só comigo passou 7. Né? Assim, porque a gente entrou na mineração, era assim. E agora tem um mérito muito grande, porque a própria mineração entendeu que pode ser diferente. Então, tem um movimento aqui de ser mais inclusivo. Tem agora, né, a gente não falava, né, tanto de gestão da cultura, e é muito bacana, por exemplo, a Samarco é uma empresa que é muito vanguardista aqui em termos de gestão de pessoas, de tecnologia de gestão de pessoas. A Samarco já faz gestão da cultura, brincando aqui uns 10, 15 anos, que é uma coisa que é nova aqui, né? Que a gente os últimos aqui, 3, 4 anos aqui, que você está ouvindo falar mais. E que era exatamente para fazer essa transformação. E não é tão simples. Transformação cultural não é simples. Ó, a gente está falando aqui, eu até morri de rir da Ana Paula, você acha que a gente vai falar sobre tecnologia? Eu falei, o que a gente tem a ver com tecnologia? Eu vou falar lá no... Eu falei, tem alguma coisa errada. Não é possível que o Rubens vai chamar a gente para falar de tecnologia. Eu tenho 48 anos, faço 49 esse ano. Eu passei do orelhão de ficha para o computador na mão, né, aqui. Por que eu não tenho dificuldade? Do analógico para o digital. Exatamente. Por que eu não tenho dificuldade com o digital? Porque eu tinha menos de 25 anos. Que do 0 aos 25, a gente tem muita plasticidade... Para aprender, é muito cerebral, fácil. Cerebral, né? É muito mais fácil para... Então, essas transformações todas aconteceram antes, né, aqui. Agora, pensa aqui. Como é que eu pego uma indústria com 80 anos, né, aqui? Para entrar no digital. É muito. E mineração, gente, britador é britador. Não tem um britador digital. Não tá. Eu não tenho como pegar aquela pedra e não estourar, né? Assim, eu tenho que explodir essa pedra, assim, para as coisas acontecerem aqui. Percebe como é duro? A IA não vai fazer aquilo. Não vai, entendeu? Então, você pode até sofisticar. Por exemplo, a gente tem aqui, lá em Canaã, que era uma mina que foi projetada inicialmente para funcionar sem caminhões. Ela era o truckless, né? Sem caminhão. Só que na hora que você viu na prática, você precisou do caminhão. Então, olha só, qual que era a tecnologia embarcada? Não ter caminhão. Só que para montar as esteiras, né, e etc. lá, para fazer isso lá, era muito mais dispendioso de tempo, de custo e etc. que botar o caminhão. Olha aqui, já voltamos ao processo novamente. Então, qual a grande inovação? Você vai inovar em gestão de pessoas. Agora, o processo, ele continua duro. Eu continuo precisando. Então, agora você tem aqui o caminhão autônomo. O caminhão autônomo, ele está rodando lá sem o operador dentro, mas tem alguém lá fora mandando comando para aquele. Que a pressão, às vezes, é tão grande quanto quem está lá dentro do carro. Isso. Então, assim, olha que a tecnologia entra, você pode, às vezes, você tira a pessoa de lá, eu estou trazendo ela para cá, para o escritório. Mas olha a pressão psicológica que essa pessoa aqui tem. Então, esse é o ambiente. E eu vou te falar, tá, Rubens? Assim, eu ainda sei trabalhar mais na old school do que seria agora. E olha que engraçado. Eu acompanhei durante um tempo programas trainee de desenvolvimento. A Samarco tinha um programa muito bacana de desenvolvimento. E eu lembro, até hoje, assim, do desconforto dos gestores, porque praticamente toda a liderança mais alta da Samarco foi ex-trainee. Eles ficavam para morrer porque o trainee desligava o telefone às 5h30 da tarde. Como esse cara desligou o telefone às 5h30 da tarde? E eu falava, é mesmo, né? Que absurdo esse cara tá desligando o telefone às 5h30 da tarde. E hoje parece óbvio, né? E hoje eu falo, meu Deus, por que eu não desliguei o telefone às 5h30 da tarde? Por que tinha o VPN no computador, né? Assim. Porque vai evoluindo, né? Você vai entendendo que não precisa. Porque depois que a tecnologia chegou na nossa mão, a gente não sai do trabalho. O trabalho está com a gente tem o notebook e etc. Então, nós tínhamos horário para trabalhar quando nós chegávamos no trabalho, né? Hoje o trabalho está dentro de casa toda hora, a qualquer momento. Exatamente. E era chique, né? Assim, eu lembro que eu entrei lá, olha, me dava um notebook, um celular corporativo, poxa, eu me sentia importante pra caramba. Né? É verdade. Não era? Me sentia importante? Aí depois que eu adoeci, eu achei que eu não estava tão importante assim, não. Legal. É bacana também nós conversarmos e entendermos qual é o limite. É porque eu às vezes penso que existe uma diferença entre pressão e tensão. Porque concordamos aqui que... Vamos ver se nós concordamos juntos. A vida é pressão.
Você nasce, você começa a respirar algo que você nunca respirou, começa a dilatar seus pulmões. Aquilo é pressão? Então, para nascer é pressão. Para nascer o primeiro dente é pressão, para poder você começar a andar é pressão. Você cai diversas vezes, levanta, você quebra todo e tudo mais. Onde é que mora a distância da pressão e da tensão? Porque eu acho que trabalhar toda hora tensionado, com risco de ameaça de demissão, com chances, né, de não bater a meta e sofrer consequências. Isso é tensão. Né? Prazos curtos para serviços impossíveis, né? Metas inalcançáveis, cobranças exacerbadas. Eu acho que isso é tensão. E a pressão? O que pode ser a pressão? Entendeu? Porque... eu não consigo olhar na nossa conversa aqui, eu estou pensando a todo momento, aonde vai morar a diferença da pressão? Porque viver sem pressão também deve ser muito... Porque se não tiver meta, não tem entrega, né? Se deixar, tá entendendo? A pessoa ela vai fazer não o que vai tá na fazer. cabeça ou não vai fazer. Então é igual aqui assim... Aqui tem aquele trabalhador que chega e senta, bota um pé na mesa e pronto, espera o horário dele para ir embora e tchau. E tem aquele outro que faz o dele e faz o de todos. Só que assim, vai isso muito por personalidade. Também vai para o desenvolvimento da pessoa. Então isso vai para o caráter, então vai para aquela pessoa do qual que ela vem da necessidade dela sociocultural. Então posso chegar à conclusão que o perfil daquele colaborador precisa casar com a cultura da empresa. Tem empresas que não têm cultura para colaborador. Ou qualquer colaborador pode se encaixar com qualquer cultura. Não, existe seleções e existe perfis. Por isso que existe perfil comportamental, né? Agora, Rubens, tem uma diferença aqui, né? Quando a gente fala aqui da pressão e da tensão e tal, porque uma coisa, olha só. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu atendi aqui uma engenheirona civil, uma menina maravilhosa, uma menina que tinha passado por grandes empresas, Canaco Correia, etc e tal, e ela estava aqui na mineração. Ela chegou para mim, sabe aquela coisa, ela estava sem visto. Quando você vê a história dela, fala, mano, essa menina é uma menina que empolga, né, que ela gosta das coisas, vai lá. E aí eu tô vendo ela assim, bem apagadinha aqui. E ela muito esgotada, era nítido aqui, com todos os sintomas depressivos. Porque qual é o problema? O burnout, ele vai jogar a pessoa em transtorno ansioso e depressivo mais grave. Esse é o primeiro sintoma, a ansiosidade? Ele começa aqui, ele começa com esse esgotamento, porque você tá vendo lá, a pessoa piora muito a ansiedade, depois ela tá aqui dentro da depressão. Então, o problema é que você começa num código CID, você vai cair pelo menos mais 2, né, aqui. E aí, qual que era eu lembro exatamente, assim, eu tô vendo o rostinho dela aqui me falando agora. Poxa, eu sempre trabalhei muito, por que que eu tô assim agora? Porque ela trabalhava de domingo a domingo. É esse que é o ponto aqui. Ela começou a não ter tempo de qualidade de descanso. Ó, eu tenho pacientes aqui que são gestores. Vira e mexe aqui, você tá vendo lá, o cara saiu de férias, aí eu pergunto assim, tirou 30 dias de férias, quantos dias efetivamente você tava tirando? Porque a cabeça dele não parou. Ele tá preso lá no trabalho ainda. Ele ainda tá preocupado lá. Então, é diferente, assim, porque o cara perde a capacidade de relaxar, ele perde a capacidade, né, aqui, de tirar o pensamento lá do trabalho, ele tá preocupado lá o tempo inteiro. Qual que é a característica aqui, né, da pessoa que adoece de burnout? Muito comprometido, são pessoas, né, que ele já tem uma tendência um pouco mais ansiosa, eles sofrem aqui da síndrome do impostor, né? O que é a síndrome do impostor? Ele tem a ilusão da incompetência, então ele está sempre muito preocupado com aquilo que ele está entregando. Ele se cobra muito? Muito, ele já tem isso aqui, porque ele tem muito medo, isso aqui dá um podcast sozinho, né? O síndrome do impostor. Só esse assunto. Mas ele tem aqui um nível, né, de autocobrança, né? Ele está sempre querendo entregar bastante perfeccionismo e tal. Ele gosta do que faz. Ele gosta da profissão dele. Então, ele tem esses pontos todos aqui. Então, não é à toa que ele chegou, né, aqui nesse adoecimento aqui. Mas, assim, o que é dele lá? E tem a pressão que ele mesmo se coloca e tem a pressão do ambiente. Uhum. Porque entendi. tem isso aqui. Porque muitas vezes... E aí, gente, a gente tem que compreender também. Gente, gestor é só gente. Ele também tá levando porrada ali.
né? Eu acompanhei, e a Ana Paula acompanhou também, que essa aqui foi uma paciente que eu tive que encaminhar para a Ana Paula. Era uma profissional, uma gestora, né? Uma moça aqui de 28 anos, excelente profissional, já estava na parte de gestão, já era, né? Já tinha ido para a parte de gestão, muito boa tecnicamente, muito boa enquanto liderança mesmo e tal. Só que ela estava aqui numa área de operação. E ela começou a ter problema com o par dela da manutenção. O que é dentro da mineração, gente? Quem é da mineração vai saber. O indicador do pessoal da manutenção é disponibilidade física do equipamento. Então, se o equipamento para, ele começa a gerar um indicador para ele. Então, o equipamento da operação parava, porque quebrou por alguma coisa. Sim. Entendi. E aí a manutenção pegava no pé, que liga de novo esse negócio, né? Porque senão vai dar, eu fico sem DF, né? Que é disponibilidade física e tal. E aí esse cara da manutenção combinava com ela uma coisa pelo telefone e depois ele mentia, que não tinha combinado. E não tinha como provar? Exatamente, porque falou pelo telefone, não estava gravando e tal. E aí ela ficava para morrer com esse negócio, assim, porque ela era muito correta, né, assim, muito correta. Tinha acabado de pegar o cargo. Isso, tinha aqui, acho que tinha 1 ano e meio só que ela estava, né, que tinha voltado, né, para a empresa e estava nesse cargo. Nesse cargo de confiança. Isso, exatamente. E, obviamente, gente, eu passei pelo RH, não vou falar os termos que eu uso aqui, né, que é mais chulo, né, aqui. Eu não passei pelo RH sem saber ser esperta, né? Eu também sei dar meus nó em pingo d'água, né, aqui. Sim. Eu falei, peraí que eu vou te ensinar. Aqui, eu falei, cerca ele. Você só vai falar com ele pelo rádio, porque fica gravado, pelo e-mail, por mensagem, né, aqui. Você só vai falar com ele assim. Onde registre. Exatamente, você não vai falar. Aí eu falei assim, e não deixa nenhum técnico seu tomar decisão sem passar por você. Cercou. Depois o cara estava indo falar com o operador. O cara tinha mais de 20 anos de empresa. Para ele estar indo, mas eu fiz alguma coisa com você, você está chateado comigo? Eu falei para ela, mano, ele também está sofrendo. Ele está sofrendo pressão também. Total. Ele está fazendo isso porque ele não pode, ele tem que garantir o indicador dele. Você está garantindo o seu indicador, que é avanço de lavra, ele está garantindo o indicador dele, que é disponibilidade do equipamento. Então, eles viram inimigos internamente, dentro de um bem comum que é chegar no objetivo da empresa. Exatamente. É a própria concorrência entre eles. Concorrência interna dentro de uma empresa. Que esse cara da manutenção ele não era comprometido? Gente. Ele está pressionado também. Então, eu adoraria falar, nossa, isso aqui é um imbecil. Não é, gente. Ele é um profissional. Cada um sofrendo sua pressão. Exatamente. Então, aí a gente acaba não trabalhando junto, né? Sabe que eu conversando com vocês agora, eu fiquei pensando muito nos meus colaboradores e pensando, né? Eu falei assim, cara, sempre dá pra melhorar, né? E depois eu pensei em mim e na minha esposa. Eu falei, meu Deus, a gente vive na pressão. A gente vive, por exemplo, você deu o exemplo daquele colaborador que precisou passar 30 dias de férias, perdão. E quantos dias de fato ele ficou de férias? E para nós, né, dona Cassiane, que nunca tiramos férias. E quando a gente tira 5 dias, 6 dias e nunca larga o telefone, nunca larga o e-mail, tá lá sempre olhando, trabalhando, fazendo acontecer. E aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu sei que a massa serão os trabalhadores na clínica, né? Mas existem também líderes, empresários que sofrem essa pressão, porque é diferente de um gestor que pode tirar férias, o empresário não, né? Sim, não, gente, a gente está falando da mineração, mas lá na clínica a gente atende proporção, basicamente, dos empresários, quase todos. Já teve empresário de querer fechar a empresa, por pressão dele mesmo. Não aguentar mais, falou, cara, chega no meu limite. Por ele ter tido um trauma passado de uma situação de empresa, e ele ficou com medo de entrar na situação novamente, e tanta pressão que ele se cobrava da competência dele. E que ele queria fechar a empresa, ele só não fechou porque a família não deixou. Então, a gente atende grandes empresários aqui na região que procuram a gente, e aí a gente faz um par eu mando para a Dani, porque ela tem mão nessa demanda, e eles procuram, e eles literalmente estão em burnout. Hoje à tarde mesmo eu atendi 2 pessoas, empresárias, em que estão na mesma situação.
uma com o mesmo sintoma da outra, mas tem as suas vidas pessoais diferentes. Entendi. E são empresárias. Gestor, empresários passam por muita pressão. Porque assim, olha só. Vamos pegar um gestor dentro aqui da mineração, né? Que ele ainda é ameaçado de ser denunciado na ouvidoria, né? Aqui. Então, Sim, ele tem total. que... Ele vai pressionar porque ele precisa entregar o resultado. Ele não faz resultado com as próprias mãos, ele precisa da mão dos outros também. Então, ele fica sob pressão. Ele está sob pressão o tempo inteiro. E, na verdade, ele às vezes está sofrendo até assédio moral de colaborador dele. Só que isso não vai aparecer, porque juridicamente não vai. Então, às vezes, ele começa a sofrer pressão. Tem cara que ele não pode ir lá. Eu lembro que tinha uma que eu não consigo falar com o cara. Eu tenho medo de falar com ele, né, aqui. Então, esses caras, eles ficam sob muita pressão. Muita pressão. Você, Rubens, você não pode adoecer. Eu não posso. Não pode, porque você está tocando um negócio. Eu nem Você sei, tem um monte nem de sei se família tem que tá CID pra mim. dependendo de você. A gente arranja um. Porque assim, você vai garantir, você tem que garantir faturamento, você tem que garantir, tá lá. Eu lembro quando eu virei gestora a primeira vez. Quando a gente é do RH, a gente ensina os outros a dar feedback. Sim. E quando é o seu próprio? Pois esse aqui é o negócio, né? Dentro dessa marca, eu vou fazer uma licença poética aqui só para falar. A gente falava, dar feedback é bom, dar feedback não. É verdade. Dói, né? Então assim, porque quando você vai falar uma coisa que você não concorda, né? Que você está reclamando, pô... você fica meio constrangido, né? Assim, eu, né, dentro de RH, psicóloga, né? Eu gosto de gente, eu também gosto de ser gostada. Aí eu vou lá e dou, né, aqui uma catacada na Ana Paula. Ela vai ficar sem falar comigo, ela vai me ignorar durante um tempo. Dói, gente. Não é Total, bom, claro. né? Assim, é ruim, né? Então eu falo assim, a gente vai. E aí, quando eu virei gestora, e eu virei gestora dentro de uma consultoria de RH, minha primeira gestão. E aí eu lembro, assim, então, como eu trabalhava com recrutamento e seleção, então tinha um faturamento mínimo que eu tinha que já botar dentro de casa. Mano, eu ficava doida também. Tinha que fazer. Eu tinha que fazer, porque eu precisava pagar, né? Que assim, então eu tinha. O que acontece? A pressão do empresário é isso, né? Exatamente isso. Né? Do empreendedor, ele tem muitos colaboradores. Dia primeiro ele já amanhece devendo colaborador, aluguel, energia, ainda tem que começar a faturar para poder fazer esses pagamentos, tentar fazer caixa para poder tentar sobrar alguma coisa, para tirar o próprio salário, o Prolabore e ainda assim fazer reinvestimentos. É árduo, é pressão demais. É pressão demais. Nós conversamos anteriormente sobre a questão de fazer essa autoanálise e tudo mais. E eu tenho certeza que tem muita coisa que é fisiológico, né? Então, por exemplo, quando você fala sobre pressão, né? Nós temos 24 horas. 8 horas você trabalha. Tecnicamente, em teoria, 8 horas você trabalha, 8 horas você deveria dormir e 8 horas você poderia investir em outras coisas. Eu acho que dormir é muito importante. E eu sei que a doutora Ana Paula é especialista em sono, não é isso? Qual a importância, doutora Ana Paula, do sono para ter um bom desempenho profissional? O nosso sono, eu falo muito para os pacientes, ele é um mandador do nosso humor. E na hora que nós estamos dormindo, é a hora que o nosso corpo ele está automaticamente descansando, porém ele está trabalhando para a hora começar o novo ciclo no outro dia, porque acontece o ciclo circadiano, é a hora da troca da parte da fisiologia. Então, os trabalhadores noturnos, de séries, até da parte da medicina, porque eu já trabalhei de plantão e eu sei o quanto é trabalhar à noite, a gente tem dificuldade no outro dia para descansar, não consegue dormir fácil. Então, o sono no outro dia nem sempre dorme, chega em casa, dorme. Ele continua outras atividades. Então, ele não desligou, né? Realmente não desliga, porque ali está continuando o trabalho da fisiologia. Realmente a fisiologia está nesse mandado. Então, vai juntando dias após dias o cansaço. E um sono, uma noite mal dormida, na realidade, a gente não recupera. A gente vai ter uma outra noite e vamos tentar descansar o corpo para poder ver se acorda melhor. A gente nunca recupera um sono perdido. Aquela noite já foi. E o sono, ele não é só para a mente. Ele é para o nosso metabolismo, é para o sistema gástrico e ele é para todo o nosso sistema mesmo corporal. Depende do nosso sono. Principalmente por conta do quê?
especialmente na saúde mental, é promovido por hormônio. Temos o cortisol, que é na parte da adrenal. E o cortisol é o que chamam, né, do fator estressor. Então, desenvolve estresse. Então, se você não dorme bem, eu brinco muito assim, se você não dorme, você não tem humor no outro dia. Entendi. Então, muitas mães, um caso muito comum é a maternidade. As mães de primeira viagem têm muita depressão. Ou de recém-nascidos, né? Justamente, que não dormem. porque não dorme, até então nunca tinha passado noite de sono, não sabe o que é ficar acordada. Essa dificuldade de virar a noite com bebezinhos recém-nascidos, somente os 3 primeiros meses. Então, tem muita depressão pós-parto por conta do sono. E aí, imagina trabalhadores que trabalham muito, aquele que Trocando trabalha durante turno, o dia, que quem troca estuda à turno. noite, quem cuida da casa, chega, tem que fazer a comida, que é muito comum. A pessoa ainda no outro dia tem que levar o filho na escola, tem que dar conta dentro de 24 horas disso tudo. Tem trabalhadores que dormem 4 horas por dia, assim como também tem empresários que só dormem 4 horas por dia. Demais. Porque ele chega em casa e ainda vai fazer toda a revisão da situação. Então, é isso. É muito comum a pessoa ela ter deficiência do sono. E o sono é um dos sintomas mais comuns diagnosticado e começado pela dificuldade. Então, muitos pacientes, eu consigo identificar eles, como eles estão entrando na crise, ou estão destabilizando pelo sono. Eles procuram, eu já não estou começando a dormir. Eles já ficam desesperados porque eles já sabem que o medicamento não vai adormecer, vai ter melhora. Legal. E qual é a dica de ouro pro nosso ouvinte agora para falar assim, cara, você precisa desligar? O que faria? Você falou do ciclo circadiano, né? Porque circadiano. Eu entendi um pouco, mas assim, o que deveria, na prática, para o nosso público ali, para ele entender o que você deve fazer para melhorar o seu sono, para você, além de ter boa cognição, um sono reparador, amanhã, no outro dia você está disposto a trabalhar, desinflamar, porque eu sei que também desinflama, mas qual é a dica para fazer, o que tem que ser feito para ontem para melhorar o sono? Temos a higienização do sono, que começa desde a hora que acorda, acompanhando o sol e o pôr do sol. Então, na hora que o sol nasce, nosso corpo começa a interromper a liberação da melatonina. E aí, nós começamos a trabalhar e gastar energia. É aí que entra o cortisol? O cortisol é durante o dia, sim. Só durante o dia, né? Aí a melatonina, a partir das 4 horas, fisiologicamente... No ser humano, como no mundo todo, ele era para desligar. Como eu aprendi lá, eu fiz lá no Einstein, e um dos professores sempre falou, nós, cada dia, estamos dormindo menos e trabalhando mais. Isso ficou gravado muito na minha mente. E é verdade. Eu acho que é porque esse sol aqui, ó, não desliga, ó. A luz toda hora ligada, a iluminação, né? Aí é onde entra a higienização do sono. Então, vai chegando a partir das 4 horas, pode ver que a rotina que nós aprendemos, desde quando nós, no fim de tarde, é ir desacelerando, é ir se desconectando, a iluminação de casa, você vai já mudar o tom, ou ter menos sons, menos barulho, para a mente também desconectando. Então, aquele que também já chega direto. Tem muita gente que chega, não chega, vai tomar banho, quem estuda ainda, já acha que já vai deitar na cama dormir. Não. A mente dele ainda está no processo de energia, ele ainda está numa adrenalina, o cortisol dele está acelerado ali. Para desacelerar aqui, então, ele precisa fazer a higienização do sono. E aí tem um outro fator. A atividade física, ele é o melhor tratamento para o corpo. Atividade física, alimentação e hidratação. Sono. E o sono. Sono, atividade física, hidratação, beber bastante água. E alimentação. E alimentação saudável. Sim. São Seria os um pilares tripé. para você ter uma vida saudável e um corpo adequado. Muito Falo legal. de metabolismo e mente. Isso é fisiológico. Sim. É porque você fala, assim, parece óbvio, né? Só que vamos dormir, vamos comer direito. Parece assim, né? deita e dorme, mas não é, deita e dorme. Então a pessoa está preocupada com a conta, preocupada com algum problema. Aí tá a NR1 aí, vê muito mais as pequenas e médias empresas. Tem cobranças também. Tem muitos gestores, muitos donos de empresa, cobrança, meta. Isso interfere muito. Tem trabalhador que trabalha até 18 horas, mas vai para casa trabalhando. Ele trabalha até 10, meia-noite, 11 horas da noite, mas não desliga, não dorme. Porque ele fica... eu não consegui fechar aquele sistema, eu não consegui fechar aquela planilha. Eu não consegui entregar aquela mercadoria. E aí você acha que ele no outro dia ele vai render bem? Não vai.
Sim. Isso é muito comum nas pequenas empresas. Mais simples que seja. Mas quem é comprometido? Só para quem quer fazer o negócio acontecer, né? Para quem gosta do trabalho. Doutora Dani, me conta um pouquinho mais aqui. A doutora Ana Paula chegou no assunto novamente, né? Tocamos de novo, mas eu acho que não ficou claro ainda. De repente, nosso público ainda não tem entendido o que é a NR1. O que é isso? E onde as empresas vão começar a se adequar e se encaixar? Porque é uma nova lei, não é isso? Na verdade, a NR1 já existia. A NR1 falava sobre a questão de saúde do trabalhador. Só que focava muito mais na questão dos requisitos de segurança do trabalho. Hoje, na questão da saúde mental, entrou nessa conta. Por que ela entrou nessa conta? Porque teve um boom de adoecimento emocional. Gente, o brasileiro é o povo mais ansioso do planeta. É mesmo? O brasileiro, ele é mais ansioso. E o brasileiro, ele é muito trabalhador também, né? Aqui. Então, o pessoal acha, né, que o brasileiro lá... Porque a gente gosta de cervejinha, gosta de não sei o quê. Como se uma coisa... A cerveja tem entrando, talvez, exatamente por conta disso, né? Pra gente talvez, desacelerar, só que usando da medicação errada, né? Que é da bebida alcoólica e tal. Então, começou a ter aqui mais afastamentos previdenciários por conta de saúde mental. E aí, obviamente, né, o governo, né, ele está vendo lá, subindo aqui, e os códigos CID, né, que antes estava aparecendo aqui, né, relacionado à ortopedia, de repente tem um boom aqui de código CID-Fs, né, que está ligado aqui à saúde mental. Então, isso aqui acabou, né, teve todo o movimento para que se começasse a cuidar disso dentro das empresas. E aí você vai cuidar... O que leva a burnout, né? É só excesso de trabalho, né? Não é só excesso de trabalho. O ambiente psicologicamente inseguro vai deixar... Tem ambiente tóxico, então. Isso. Então, por exemplo, se tem alguém passando por assédio moral, quem está sofrendo assédio moral, ele está sob pressão. Aí eu estou sofrendo assédio moral, a Ana Paula está aqui do meu lado aqui. A Ana Paula começa a temer também, passar pelas mesmas situações. Então, para ela também, o clima também já não fica legal. E uma coisa interessante aqui, Rubens, assim, que a maior parte dos afastamentos por saúde mental, principalmente esses ocasionados aqui pelo burnout, eles podem ser evitados com adaptações muito simples. Você falou de gestão de tempo, né? 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, 8 horas fazendo qualquer outra coisa. Sabe o que eu peço nos meus laudos de adaptação para o paciente? Ele não trabalhar mais do que 45, 50 horas semanais. E às vezes o cara tem um contrato para trabalhar 40 horas semanais. Eu estou pedindo um absurdo? Não. 50 horas até é razoável. Não é? Porque assim, razoável. Esse cara que adoece desse jeito, ele já é mais comprometido. Então eu vou ensinar ele a monitorar as horas dele. Porque a tendência dele vai estar lá. Só que se ele está doente... Lembra que eu falei que muitas vezes ele tem trava, ele faz hipercompensa, né? O tempo que ele parou aqui. Então, para ele, como ele perde o limite do que é razoável, o que tá bom, se tá muito ou se tá pouco, a gente pede para ele receber feedback com mais constância da chefia. Olha, isso aqui tá bom, continua aqui e tal, porque ele vai perder. Estou indo no caminho certo, isso, né? Porque ele começa a ficar mais inseguro, né, do que ele está entregando lá. Então, só de fazer isso aqui, a gente já evitaria a maior parte dos afastamentos previdenciários. A gente tem casos, né, Ana Paula, assim, de pacientes graves, gravíssimos. Tem uma delas que a gente estava evitando ela se afastar desde maio de 2022. Ela afastou na metade do ano passado porque a chefia não respeitou, que ela estava trabalhando 70 horas semanais. Quem que não adoece com 70 horas semanais, gente? Não tem como. Mas ela só afastou, é um caso de exemplo assim que foi tão brutal, em que ela nem lembra como ela chegou no consultório, que foi mandada, a empresa mandou, porque ela já tinha passado mal dentro da empresa e ido pro hospital. E aí a empresa ainda não respeitou e mandou procurar o psiquiatra. A própria chefe. E depois queria que ela voltasse. Porque não tem isso. Porque teve um que era assim, olha, eu sei que você tá doente, esse é um outro profissional, que ele trabalhava numa unidade da empresa mais longe, ele tinha que parar no meio da estrada e dormir. Por quê? Porque ele saía de casa 4 horas da manhã, acompanhava lá e saía da empresa 21, 22 horas, depois voltava de novo. Chegou uma hora que não aguentava mais. Tem uma coisa de não aguentar mais, eu acredito também que a fisiologia ela vai além do só do dormir. Eu pensando agora aqui, né?
Além do dormir, alimentação, atividade física, hidratação. E os hormônios dessas pessoas? Como é que anda? O hormônio também influencia? Influencia, onde entra a parte da adrenal, né? E nessa situação, igual com a identificação, basicamente, quando observa que o paciente está assim, mas a pessoa, para ela tentar reconhecer que ela está doente, ela até que começa a perceber, que ela começa a sentir os sintomas físicos, né? Ela começa a ficar com sintomas igual dor de cabeça, tensão muscular, começa a sentir uma dor no estômago, que é muito comum, acho que é uma gastrite, aí ela roda todos os médicos. Ela começa a ter dor em tudo. Quando vai ver, é a mente. Se os exames não dão nada, é a mente. E só que ela não fala para a empresa que ela está adoecida. Elas têm medo de pegar atestado e falar ou pedir. Ele finge, né? E aí ela vai lavar a cara, como se diz, lavar a cara e tá lá plena, bonita e se esforçando. Só que a mente, ela também, ela se prolapsa. Uma hora o cérebro não vai para frente. É a hora que ela começa a identificar que ela precisa de ajuda. Só que nesse ponto já é um caso muito avançado. Então a NR1 começou a identificar que quando estava esses afastamentos no INSS, aumentou o índice para 95%. De 100, 95% nos últimos 2 anos, a saúde mental dominou. Então, entre acidentes... Então, acidentes automobilísticos, isso ultrapassou. Então, quase 100% é saúde mental. Não acha o médico nem suficiente para atender o público. E o que as empresas devem fazer agora? Isso que eu queria entender. A NR veio, trouxe essa norma, mas definitivamente, o que as empresas precisam fazer? Prevenção. Vai fazer prevenção sobre assédio moral, prevenção aqui dessa carga horária estendida, prevenção. Porque, assim, assédio moral parece que é muito simples, né? Abre um pouquinho, o que é o assédio moral? Porque o assédio moral seria, né, que eu respeitar o limite daquele colaborador. Então, por exemplo, olha, sei lá, você tem um problema de coluna, e aí sim. Eu te peço para gente, todo mundo aqui carregar... Todo mundo carrega a caixa aqui, então, 8 horas por dia. Uma vez também, né? Assim, eu ignorar isso aqui, entendi. Né, assim, mas é proposital. Eu posso colocar, eu lembro de um paciente que ele era técnico especializado, e ele foi mandado meses para ficar mexendo com sucata. Pô, o cara até especializado em manutenção, numa área tão específica e tal, que era automação, o cara tá mexendo com sucata? É para humilhar, né? Ele vai passar aqui por humilhação. Ele é perseguido, ele coloca para atividades que são muito aquém ou além do que ele seria, ele é ignorado, ele recebe falas duras. A maior parte dos assédios morais hoje, porque se você falar e xingar o cara e tal, é ruim. Uma coisa assim, outra coisa, se eu xingar na Paula uma vez aqui e tal, é só um descontrole. Isso aqui não é assédio moral. Isso aqui é um descontrole. Assédio moral é repetidamente. É repetido. Eu vou te ignorar. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele trabalhava numa determinada coordenação, que todo mundo, eles eram 15 pessoas, o coordenador comentava a apresentação de todo mundo, menos a dele. Ele tem um problema sério aqui de saúde, que ele não consegue mais ficar muito tempo em pé, sem ter um determinado sintoma lá. O gestor dele começou a colocar... O cara tem 30 e poucos anos de empresa, né? O cara é super especializado aqui no negócio. Sim. Só que aí, como você não dá treinamento. Então, você não dá treinamento, você não serve mais para mim. Você não está fazendo porque você não quer. Só que ele tem um problema de saúde grave. Ele tem... eu tô brincando, não. É isso aqui, a documentação dele aqui, ó. De prontuário, de etc e tal. Não é exagero. Não é. Não é. Por causa dessa doença fisiológica, ele chegou no pensamento de morte. Sim. Porque tanto sintoma ruim, aí o cara começa a perseguir ele porque ele não dá treinamento. Sacou? Então, eu começo a ignorar a condição daquela pessoa. Então, quando vem aqui, né, assim, então, olha, quando eu falo aqui de assédio moral, assédio sexual, né, isso aqui acontece e não é tão incomum assim, né? Então, quando eu vou falando aqui da prevenção, o que a NR1 pede, assim, é para você construir um ambiente psicologicamente seguro. Saudável para poder... Então, você vai treinar os caras para reconhecer processo de assédio moral e sexual. Você vai preparar essas lideranças para saber o que é assédio. Já existem empresas preparadas para dar treinamento para as empresas, porque é tudo muito novo.
Tá, Então, já tá eu acredito que deve haver, né, empresas que já estão se especializando em treinar as empresas, falando assim, olha, a norma agora é essa, o caminho é esse, o acompanhamento é esse, a métrica é essa, já deve ter alguma coisa assim. A nossa mesmo, né? Sim, a gente já... Vocês já fazem? A gente faz e a gente já faz essa orientação, já tem... Legal. Começamos, quando saiu quando entrou em vigor, porque a lei NR1, ela é desde 1962 ou 69, se eu não me engano. Ela já era escrita, só que não era em vigor e não era exigida. Então, quando foi o boom de exigir, algumas empresas aqui em Parapebas tomaram medo. Então, procuraram para a gente poder dar assistência. Pegaram lideranças e começaram a jogar para a gente poder atender. Obrigaram a poder atender para a gente poder verificar como é que estava a saúde desse pessoal. Mas estavam todos adoecidos. Legal. Eu já passei. E aí a gente vai passar para a liderança superior, a gente vai entrando, intervindo e fazendo o quê? A modulação, porque... acontece não só com os gestores, com os donos, nem nada, também entre os próprios trabalhadores. Então, nós duas somos trabalhados no mesmo local, mas nós temos problemas em comum. E ela não gosta de mim, não gosta de mim, então começa a ter o quê? A empatia, começa a perseguição, começa a crítica. E isso é muito comum. E aí isso fica o quê? Um ambiente tóxico, e vai toxicando outro colega, vai fazendo aqueles chamados fuxiquinhos. E vai dando abertura. E disso, então, a gente sempre tem que ter alguém para poder estar orientando. Por isso que existe liderança de determinado setor, pessoas para poder estar orientando. Então, assim, é assédio moral, assédio sexual, perseguição, de todo tipo de situação que você pode pensar. E o excesso de horário, o excesso de trabalho. Então, assim, tem várias situações, porque a pessoa também, ela não tem só saúde mental, ela tem a vida pessoal. Sim. Tem trabalhador que não pode... levar o filho, não pedir uma ausência para levar um filho, ou ele mesmo falar que está com dor de barriga e trabalhar, ele vai trabalhar. Entendi. Porque a empresa já dá umas indiretas que não pode faltar. Não dá liberdade. Né? Tirado foto, tempo de banheiro, tudo isso. Isso é o quê? Um abuso. Então, tá entrando nisso, aí ele vai... isso, fica repetitivo, aí como é que ele trabalha? Sobre pressão e tensão. Entendi. Faz sentido. Aí vai chegando a procurar o quê? Afastamento, começa primeiro um tempo, começa o atestado, afasta. Aí na hora que bate também, hoje o que está acontecendo, na hora que bate o atestado acima de 10 dias, já pede um relatório. Só que aí se preocupa, porque veio comprometimento financeiro. Mas não tem como. O corpo fala. O corpo não dá conta. Você até pode negar, mas o corpo dá sinais, né? Dá. É muito. incrível. Pessoal, você que está acompanhando aí em casa, no trabalho, onde você estiver, usando o aplicativo em mãos, faça o favor agora, dá um like, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Se fez sentido para você, pode estar fazendo também assim que você compartilhar para outras pessoas. Ajude nosso canal e também ajude com esse conteúdo riquíssimo para que outras pessoas possam somar. Dona Ana Paula, você falou sobre trabalho, excessos e tudo mais, e assim, eu sei que vocês são seres humanos. Como é que vocês conseguem conciliar a vida profissional com a vida pessoal? Você, por exemplo, Dona Paula, que é mãe, que é esposa, como é que você consegue dividir isso e conseguir ter também uma vida, psicologicamente falando, saudável? Isso é uma pergunta muito comum que os pacientes, eles perguntam para mim... Como que eu diferencio, não absorvo o estado emocional do outro. Mas eu não sei, a medicina, a gente aprende, ao menos dentro da medicina, que eu posso consultar, eu tenho que ser ético, consultar ali a dor do outro é dele. Então, eu tenho que fazer essa situação. Então, o paciente sai da porta, pode entrar o próximo, não entra em mim. Tem casos que depois a gente vai, sente, a gente dá mais uma atenção especial, dá uma assistência em si. Só que para essa conciliação não intervir no meu psicológico dentro da minha casa, como é que eu faço? Eu determinei que, desde quando eu abri a clínica, sábado e domingo eu não trabalho. Porque eu vivia trabalhando de segunda a segunda, época de plantões, antes de eu começar... ter hoje a fundação do Instituto e tudo. Então, sábado e domingo eu não trabalho.
Pretendo trabalhar ainda? Sim, houve uma necessidade, nós temos ideias e tudo, mas não é a minha prioridade. Então, é os filhos, e quando eles estão tempo livre, eles acompanham e tudo, mas a gente quando tira, como fala, você tira 5 dias. Nós, médicos, que somos autônomos também, a gente não pode parar. Mas também quando fala que não vou atender. Eu mesma... Fecha a agenda, tranca. Fecha a agenda. Eu mesma já tive burnout dentro da empresa. Da sua própria empresa? Sim. Tive burnout. Eu trabalhava, abria e saía de lá 10 horas fazendo tudo, mesmo tendo funcionário, começando com tudo, eu tentando aprender ali sozinha. Somente na época tinha 4 psicólogos, mas eu tinha que fazer a vistoria de tudo. Eu entrei no burnout e aí no outro dia atendia. Aí foi quando eu fui começando. Aí como é que sai do burnout? Desacelerando. Eu fui diminuindo. Aí a Dani interveio, tomou frente de algumas coisas para mim, me ajudou muito. Nossa Senhora, me levantou do chão. E que uma hora eu falei assim, eu não dou conta. Eu entregava pro meu marido e eu não dou conta. E literalmente ela pegou, não, pode deixar que eu vou te ajudar. E aí eu fui reduzindo a agenda. Chegou o dia que eu atendi 30 pessoas, eu comecei a atender 4. Ó. Mexeu no bolso? Mexeu, mas eu tinha consciência que eu era a minha necessidade. Era o teu momento, né? E aí hoje eu determino quantos pacientes eu quero. E aí o que eu faço, tudo. Então, mas não é fácil. Mas aí a gente, quando mais eu desligo. Eu já cheguei a viajar. O Alan tá aqui, em que já tivemos uma discussão, meus filhos bebê, eles vão tomar café, e eu lá no computador preocupado em fazer laudo. E eu não conseguia, a assinatura digital travou. E o que aconteceu? Eles falaram, você vai dar prioridade a ficar trabalhando, ou eu ficar preocupado tanto com o paciente, ficar sem remédio, sem laudo, sem ser aquilo, eu levava o computador. Mas dessa viagem eu não levei mais. Eu posso até levar, mas eu não abro. Eu viajei. Legal. Eu respondo um outro caso de emergencial, mas eu não dou mais essa assistência. Porque eu também preciso viver. Então, era sobre isso, né? E até quando vocês precisam de ajuda, eu queria saber um pouquinho, Dani, como é que você faz, doutora? Quando você precisa de ajuda, como é que você, sendo psicóloga, conhecendo os sintomas, sabendo o que está acontecendo com você mesmo, você faz um self-atendimento? Você pede ajuda para a colega do lado? Como é que funciona? A gente tem um esquema de pirâmide. A gente vai se atender. A gente vai se atendendo. Que tal? Tem uma coisa aqui, né? Vou dizer assim, olha, eu tive um burnout dentro da Samarco, né? Aqui. Aí eu tava aqui já, né? Tava lá. Que você só compreendeu depois, né? Sim, depois. Tá. Só que assim, eu já tava aqui, eu também peguei outro processo de expansão aqui em Canaã. Tinha mais de 2.000 vagas. Na época que Canaã... Daquele jeito, né? Eu me sinto enganada quando eu vou em Canaã, e Canaã tá toda bonitinha, né? Agora, tá linda. Antes eu tinha que falar, olha, aqui tem essa Carmen Stephens aqui, olha, aqui tem o Bob's, e tá chegando coisa aqui de outro canto, que era muito difícil contratar para Canaã. Era. Meu Deus. Ninguém queria ir pra lá, né? Não, e tinha gestor, hoje faz fila. Eu tinha um gestor que ele falava assim, que ele tirava o maior sarro de mim, porque a gente, no período que estava implantando lá a unidade, o RH e os gerentes ficavam todo mundo juntos, né? Aí ele falava, gente, aí eles brincavam assim, aí eu tava fazendo proposta para candidato e tal, aí eles me sacaneavam, porque eu falava muito empolgada, né? E falei, você vai ganhar um par de botas, com camisa de uniforme. Então ele me sacaneava muito, que ele falava assim, que eu ficava muito empolgada, porque eu tava assim, eu precisava fazer o pessoal ir para lá, porque era difícil contratar para lá. Então, quando eu tive aqui, eu também estava mais esgotada, eu não me permitia adoecer igual. Né, assim, porque agora eu já conhecia, né? Eu também aprendi a me resgatar nesse processo aqui. Porque você vai se entendendo. Por exemplo, paciente, ele entra e ele sai do meu consultório. Eu rio e choro. Né? Assim, eu até evito passar um rímel, um negócio lá, porque você emociona também com a história ali, né? E tal. E quando a gente fala aqui do próprio processo de adoecimento, você está falando aqui da NR1 propriamente dita, eu fui uma pessoa que fui contratada aqui por 2 grandes empresas multinacionais, porque essas empresas foram sentenciadas a treinar todos os empregados deles a reconhecer processos de assédio moral, sexual e outros preconceitos. Por quê? Porque empregado dessas empresas sofreram assédio moral de empregados da empresa que eles estavam prestando serviço. Sim.
Exatamente, então eram terceirizadas que, né, foram sentenciadas. Então fui eu lá, contratei até uma outra equipe de psicólogos para a gente ir treinar o time deles. Quando a gente fala da NR1, primeiro eu tenho que treinar você, empresário, a saber o que que é. Senão eu não consigo passar para meus liderados. Porque depois você pode ir lá e preparar aqui o seu time aqui. Total. Porque de repente, senão Total. você vai treinar os caras para entrar na justiça contra a empresa e a empresa nem sabe o que ela está fazendo, que Exatamente. pode não ser. Porque parece muito óbvio, né? O que é assédio moral. Não é óbvio, gente. Não é. Como é que você vai lá? Porque você pensa assim, poxa, foi o gerente que cometeu assédio moral com o cara da terceira? Foi a empresa. Foi o operador, foi um técnico que estava cometendo assédio moral com o cara da terceira. Não era o gerente. Ah, sim, total, entendeu? entendi. Não era o gerente. Mas ele representa a empresa. Exatamente. Esse é o problema. Processos e tal, Então, por isso que o líder tem que estar preparado. Sim, as lideranças de cada tem que estar sabendo tudo, identificar e perceber. Então, não adianta entrar numa sala de reunião e perceber que está um colaborador ou alguém mais recolhido, perceber que tem um funcionário mais quieto no seu computador, quietinho, e ir lá perguntar, tá tudo bem? Tá acontecendo com você? Não, você tem que perguntar. Então, isso é onde que entram essas observações. Bacana. Porque se deixar, acha que tá tudo bem. Muito bom, estamos passando agora para a reta final. Bate-papo gostoso, né? Na verdade, para cada assunto que vocês tomaram aí, a gente pode levar mais um dia aqui conversando, que tem assunto demais. E eu já quero até estender novamente o convite aqui a vocês para a gente tentar, de repente, falar de alguma coisa mais específica, porque o assunto foi bem aberto, foi bem amplo. Falamos sobre a saúde no ambiente de trabalho, saúde psicológica. É algo que realmente é muito importante nos dias atuais. Ninguém falava nisso, ninguém tocava no assunto e hoje nós compreendemos a importância disso. E eu fico muito feliz porque o podcast hoje pode levar essa informação de forma democrática, né, aos 4 cantos do mundo. E vocês hoje são, né, a voz aqui para poder conscientizar as pessoas, empresas e colaboradores a terem condições melhores de trabalho. Isso é muito importante. Para finalizarmos, eu quero deixar a palavra para cada um de vocês, principalmente para falar uma mensagem final do que vocês querem passar para o público que está nos assistindo, né? E também como podem achar vocês. Qual a rede social, qual o nome da empresa. Deixar vocês à vontade para poder finalizar agora com chave de ouro. Dando a palavra para a Dani primeiro. Então, vamos lá. Sua câmera aqui ali. Estamos situados, né, o Instituto de Psiquiatria, lá na rua na Cidade Nova, ali perto da portaria. Nós já atuamos com a NR1, né? Eu e ela, a gente já trabalha e também tratamos de outras doenças, tem equipe tanto adulta e infantil. E pode entrar em contato, a nossa rede do Instagram é Instituto de Psiquiatria IPP, certo? Vocês podem estar entrando em contato com o telefone e procurando a equipe para poder estar se relacionando e procurando saber mais informações. Legal. Doutora Dani? Bom, eu vou logo avisando que nós todas sofremos da síndrome do impostor, então a gente é muito criterioso. Então, nosso perfeccionismo não é à toa. A gente está com um time muito bacana, né? Muito, muito legal, né? De profissionais que a gente foi selecionar aqui a dedo, assim, treinou a dedo também. O Instituto, ele veio de uma trajetória, assim, de erros e de acertos, inclusive alguns erros que colocaram a empresa, às vezes, em situações difíceis por tanto zelar, né? Pela qualidade, etc. Então, a gente foi aprendendo aqui nesse longo, mas uma coisa que a gente não errou em momento nenhum foi os profissionais que a gente trabalhou junto. E mesmo quando a gente errou, foi a gente mesmo que foi lá consertar, inclusive junto, né, a uma das empresas que estava, né, enfim. Eu tenho muito carinho, né, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar no Instituto de Psiquiatria pela seriedade, né, os proprietários são a Ana Paula e o Alan, são profissionais excelentes, são pessoas excelentes e são pessoas que primam bastante para a gente estar entregando um trabalho de muita qualidade. O nosso time, né, de psicólogos aqui é tanto infantil, adulto, tem outros profissionais como eu aqui que também tem muita experiência aqui também na área organizacional, tem profissionais, né, que já estão rodando na estrada aí há mais de 20 anos que nem eu, então não sou eu a única sênior de idade lá também. E assim, é um prazer, a gente está pertinho ali da portaria,
Aí da Caixa Econômica também. Então a gente está muito bem localizado, bem né? localizado. A gente gosta Fácil de achar. Adora tomar um cafezinho junto com nossos pacientes. Ah, que maravilha. Tem um cantinho do café? Tem Tem os cantinhos do café, o Tem logo chazinho. dois. E cada sala tem seu café. Tem. Perfeito. Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós já nos conhecemos há algum tempo, mas assim, o tema é muito importante. E embora tenhamos já uma certa convivência, tinha coisa que eu não sabia, não tinha nem noção. E foi bastante esclarecedor esse bate-papo aqui. Trocarmos essa figurinha. E eu reitero aqui o convite para voltarmos aqui outras vezes, para a gente falar de outros assuntos pertinentes aí à saúde psicológica das pessoas. Pode ser? Claro. Ficamos à vontade. Muito obrigado mesmo, tá bom? Pessoal, volto aqui a convidar vocês a curtir, compartilhar, comentar. Faz esse grande favor para nós, porque eu tenho certeza que você vai ajudar o nosso canal a entregar cada vez mais ainda na plataforma para aqueles que têm interesse sobre esse assunto. A InfoFert On é um podcast voltado para a educação profissional, empregabilidade e empreendedorismo. Então, temas que realmente fazem a diferença na sua vida. Quero convidar você agora a aproveitar o ambiente aqui para poder falar dos nossos patrocinadores, a InfoFert Cursos, que é a patrocinadora oficial desse programa, a InfoFert On Podcast, e ela tem um prazer em anunciar a InfoFert como patrocinadora e tenho certeza que você pode aproveitar um dos nossos cursos, né? Nós somos especialistas em cursos de informática básica, empresarial e avançado, matrículas abertas e totalmente gratuitos. Clique em algum lugar desse vídeo aí, deve ter um link aí mostrando como é que funciona a InfoFert para vocês, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até.